foi a sua maior loucura, o seu maior ato de coragem que você já teve? Eu quero contar para vocês, nesse podcast aqui, alguns dos meus atos de coragem que eu acredito que me trouxe para onde eu tô nesse momento. Eu sou Camila Tancer e tô aqui no podcast Doses de Coragem para te dar coragem para você seguir os seus sonhos. Quando eu penso, em coragem, eu olho para trás e vejo tanta coisa que eu já fiz, tanta coisa que, assim, as pessoas me falavam, você é louca, isso não vai dar certo, não faz isso. E chegou um momento, que eu até parei de compartilhar, porque você é louca, não faz isso, não me ajudava, só me atrapalhava, porque eu falava, será que eu tenho que fazer ou não? Mas eu comecei a perceber que muitas coisas eu tinha que seguir realmente o meu coração, e eu ia só saber se daria certo ou não, tentando. Eu lembro que 2017 foi o ano, assim, de atos de coragem. Não foi foi atos de coragem. Eu tinha decidido que em 2017 seria um ano que eu ia viver pra mim. Então, eu tava focando em mim, em cuidar de mim. Tinha pedido demissão do emprego que eu tava, um emprego fixo, e ia trabalhar somente atuando como coach. Eu trabalhava ainda na Tapoar, fazia alguns atendimentos, eu tinha o meu grupo ainda, que já fazia anos que estava ali, Então, eu continuava dando alguns atendimentos. E eu pensei naquele ano, o que realmente eu quero, o que eu quero fazer esse ano? E uma das coisas que eu queria fazer era viajar para Paris, Tava lá na minha lista de 101 sonhos, que eu quero falar para você num próximo podcast, tá? Sobre essa lista de sonhos. Mas estava lá na minha lista de sonhos, viajar para Paris. E na minha lista de sonhos também estava viajar sozinha. E eu pensei, por que não juntar o viajar sozinha com viajar para Paris? E aí, Você fala inglês? Você fala francês para ir para Paris? Sozinha? Não, nem eu. E foi aí que eu decidi, começar a aprender inglês, o básico, porque eu falei, já que eu vou para Paris, E aí eu lembro até hoje, no belo dia, fui lá, pesquisei a passagem, e comprei. Comprei a passagem, liguei, pra minha amiga, pra minha sócia, falei, olha, comprei a passagem. E assim, quase desmaiando, desesperada. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que era isso mesmo? Acabei de sair do emprego, comprei a passagem, tava trabalhando ainda, eu tava de aviso, comprei a passagem pra Paris, meu Deus. Mas eu falei, gente, eu preciso ter esse ato de coragem, não é meu sonho? Sempre foi meu sonho visitar Paris. Eu não queria fazer uma viagem sozinha, então vamos lá. Nada melhor do que fazer uma viagem comigo, porque eu queria que Paris fosse a realização do meu sonho. Eu não queria que eu ir com uma pessoa e de repente, aquele namoro não desse certo, eu ia ter fotos com aquela pessoa em Paris. Não, eu queria viver Paris. Eu e Paris. E aí, era um presente de aniversário, porque eu comprei assim na data que era meu aniversário. Então, a gente tinha um evento, Mulheres Sinônimo de Coragem. Não sei quem tá ouvindo aí, que já foi nesse workshop, que era eu e minha sócia, Aline Pérez, que fazia. E aí, nesse evento, que foi no sábado, se eu não me engano, dia 17 de junho, fizemos o evento. E aí, no dia 21 de junho, eu ia embarcar, Eu, na verdade, estaria chegando em Paris dia 21. E dia 18 era meu aniversário. Então, eu falei, perfeito, eu vou passar meu aniversário com meus amigos. E aí, vou curtir Paris, meu presente de aniversário. E foi assim, Foi essa loucura. Foi, quando eu lembro que eu contei pra minha mãe, não tive pra contar pro meu pai, tive que falar pra minha mãe e contar pro meu pai, porque eu não tive nem coragem de contar pro meu pai. Porque meu pai ia falar assim, menina, você é muito louca. E a hora que ele ficou sabendo, foi exatamente o que ele falou, você é muito louca. Como você vai pra um país sozinha, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma, o que você vai fazer lá? Eu falei, se eu tiver um celular e um mapa, tô certo. Eu só sei que, assim, cheguei em Paris, Foi, assim, aquela aventura pra pegar o Uber, que eu não entendia nada que o Uber falava, que ele não entendia nada que eu falava, mas eu tinha o endereço do hotel. E o Uber foi tão maravilhoso que ele passou na frente da Torre Eiffel, assim, meu hotel era próximo da Torre Eiffel, eu conseguia ver a Torre Eiffel da janela do meu quarto. E eu lembro que no hotel, a hora que eu cheguei, não era o local, o horário de fazer check-in, eu só entendi que ela falou 3 horas da tarde. E eu falei, pelo menos eu tô entendendo 3, 3 eu sei que quer dizer em inglês. E eu falei, o que eu vou fazer? Agora é 11 horas até 3 horas da tarde, gente. Com mala, não tinha como ir na Torre Eiffel arrastando mala. E aí eu fiquei lá no lobby esperando, sentada, e de repente eu chegou um casal brasileiro. Com filho, Vi que era brasileiro, porque eu vi depois eles falando em português. E aí eu falei, moço, vocês podem me ajudar?
eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Aí eles foram, me ajudaram, falaram com a moça da recepção, né? Me ajudaram a pegar um quarto de frente com a Torre Eiffel, me ajudaram a guardar minha mala, porque você podia deixar a mala lá pra você passear. Então eu falo assim, quando a gente dá esse passo de coragem, parece que as coisas vão abrindo pra gente. E aí eles me convidaram pra almoçar com eles ainda, nunca vi, eles moravam em outro país, super distante, assim. Também a gente ficou lá conversando e tal, né? E até ser meu horário de entrar no hotel, liberar meu quarto, né? E eu fico pensando assim, se eu não tivesse dado esse passo de coragem, gente, eu não tinha ido pra Paris, eu não tinha ido sozinha. Sei que foi, assim, 6 dias de loucura, realmente, porque eu não sentia medo. Eu saía nas ruas de Paris sozinha à noite, porque meu hotel era, o quê? 3, 4 quarteirões da Torre Eiffel, então eu conseguia ir lá, ver a torre à noite. E Paris é, assim, uma cidade encantadora, né? A música o tempo todo. Então, eu lembro que eu tenho vários vídeos lá no meu Instagram, tenho vídeos também que eu fiz várias lives lá no meu Facebook também. E eu fiquei pensando, né, gente, um passo de coragem leva ao outro. E esse passo de coragem de ir para Paris me levou a um outro passo que é o chegar aqui. Porque quando eu decidi ir para Paris, eu comecei a fazer aula de inglês, né? Como eu falei para vocês, o básico. E nessas aulas de inglês que eu comecei a fazer, foi onde que eu conheci o meu marido. Porque eu falei, ó, tá bom, falta uma semana pra mim ir pra Paris. Na verdade, faltava 2. Falta 2 semanas pra mim ir pra Paris. E eu queria falar com alguém que fala só inglês pra ver como que eu vou me sair. E foi onde que eu conheci meu marido, através de um aplicativo que a gente começou a conversar e tal. E eu falo, gente, olha como que as coisas, um tá ligado no outro, né? Eu quero contar depois essa história aí pra vocês, né, do nosso encontro, porque eu já fui casada antes, né? Eu já me divorciei, e mesmo assim eu continuei acreditando no amor, continuei sendo disponível, aberta. E esse ato de coragem, de sair da minha zona de conforto totalmente, de ir pra Paris, fez eu encontrar o amor da minha vida, viver uma grande aventura lá sozinha em Paris. É um lugar que eu quero voltar. Nossa, assim, eu me identifiquei muito com os lugares onde que eu fui, com o país, sabe? Tem uma conexão muito grande. Sempre que eu tô meio triste, assim, eu sempre volto, assisto os vídeos que eu tenho até gravado no meu computador, salvo pra me lembrar daqueles momentos, pra me lembrar do que eu fui capaz, sabe? Do que eu sou capaz, porque, pera, se eu fui capaz daquilo, olha quanto mais que eu consigo. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? É pra falar pra vocês, vão pra Paris, larga tudo e vão pra Paris. Sim, mas também não. É pra você pensar aí, será que você não tá muito na sua zona de conforto? Será que você não tá precisando dar um passo de coragem? Eu acredito que a gente precisa dar um passo de coragem, né? Não ficar esperando o tempo todo, tipo, aquilo ali tá pronto. Ah, não, peraí, só vou fazer isso quando eu tiver certeza. Mas também olhar um pouquinho e pensar, né? Peraí, quais são os benefícios que eu posso ter fazendo isso? E se isso não der certo, o que eu vou aprender? O que vai acontecer? Né? Porque eu acho que a gente precisa arriscar um pouquinho mais, ter um pouco mais de coragem. Só que, é claro, a gente também precisa saber que pode ter consequências. Eu podia ter ido pra Paris e, tipo, tudo de pior podia ter acontecido. Podia ter me perdido, não podia ter encontrado esse casal de brasileiro, então poderia ter ficado no hotel o dia todo ali esperando até o meu horário, ter pegado um quarto horrível, tudo de horrível talvez poderia ter acontecido. Mas eu tava aberta pra tudo de bom. E eu tinha o plano B. Então, assim, se o meu celular pifasse, qualquer coisa do tipo, eu tinha mapa impresso que minha sócia tinha deixado. Eu tinha os endereços dos lugares que eu queria ir, sabe? Então, assim, eu já tinha olhado no mapa, no Google Map lá, como sair do hotel, quantos quarteirões eu tinha que andar para chegar no lugar para me comprar o chip do meu celular. Então, eu tinha ali o plano B. Se tudo desse errado, eu tinha um plano B, que talvez poderia dar errado. Mas eu sabia das consequências. E, de repente, eu poderia voltar e falar assim, nossa, eu odiei Paris, gente. Mas, pelo menos, eu fui. Pelo menos eu arrisquei, pelo menos eu soube se aquilo era o que eu queria ou não. E não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente precisa dar um passinho, sair da zona de conforto, sabe? Arriscar um pouquinho mais. Tem um podcast que eu falei um pouco lá da jornada, da gente fazer um pouquinho mais por dia do que a gente quer. E eu lembro que, por exemplo, para essa viagem para Paris, que eu tinha um envelope que tinha a Torre Eiffel e tava lá a data que eu queria ir para Paris e todos os meses eu guardava um pouco de dinheiro.
Todos os meses, se eu vendia uma tapoara, a tapoara era R$50, eu pegava 10% dos R$5 e colocava naquele envelope. Primeira coisa, sabe? Então eu fui me organizando financeiramente. Porque às vezes a gente olha pro outro e fala assim, mas eu não consigo fazer a viagem que eu quero, não consigo fazer isso. Mas e aí, o que você tem feito se organizando? Organizado, sabe, para tudo isso? Como eu falei naquele outro podcast, é você dar um passinho pro seu futuro. Então eu, Camila, me via sempre indo para Paris. Então eu pesquisei e vi quanto que era, que eu precisava mais ou menos, e eu fui guardando um pouco por mês, até realmente conseguir ir para Paris. E eu tô falando isso de uma viagem, gente, isso pode ser de tantas coisas, né? Mas o que eu quero que fique nesse podcast é vocês saberem que as coisas podem acontecer. Que você pode ir para Paris, que você pode comprar um carro novo, que você pode comprar uma casa, né? Se for algum material aí que você almeja, mas que a gente precisa dar passinhos e dar aquele passo de coragem. Sabe aquele ato de coragem? Porque às vezes a gente fala, peraí, eu tô trabalhando das 8 às 18. Nossa, meu salário é limitado. O que eu posso fazer um pouquinho mais para ganhar dinheiro? O que eu posso fazer um pouquinho mais para ir além, sabe? A gente volta todo naquele ciclo que eu falei do primeiro podcast. Dar um pouquinho mais do que a gente é capaz. Sabe? Sair da onde que a gente tá. Sair da zona de conforto. Dar esse passo de coragem. Porque se você tá no momento agora da sua vida que você não tá feliz, talvez você tá precisando de um passo de coragem. E eu quis contar essa história de Paris, que assim, para você se inspirar, para você ver que não importa de onde você veio, você pode ir, né, para onde você quiser. Eu sempre falo que eu vim de uma família muito humilde. Eu não lembro de ter brinquedos na minha infância. Eu lembro de brincar na terra, debaixo da árvore de café, brincar com espiga de milho, que era boneca, que era isso que os meus pais tinham para me dar. Só que a circunstância que eu tava naquele momento não dizia o meu futuro. Porque eu pude fazer um futuro diferente. Eu não fiquei esperando para que alguém me dê um futuro diferente. Então, eu precisei ter esses atos de coragem. Porque, gente, tem tantos atos de coragem. A mudança para cá, para os Estados Unidos, quando eu vim para cá, eu vim porque eu conheci o meu marido, né? Como eu falei para vocês. Eu vou contar toda essa história, gente, no próximo podcast. Posso contar? Então, vamos deixar. Pro próximo podcast, eu vou contar para vocês a história de como eu conheci o amor da minha vida. Como eu larguei tudo no Brasil, em menos de 6 meses me mudei para os Estados Unidos, casei e tô aqui com meus 2 filhos e já faz 2017, quando eu vim para cá, 5 anos. Vai fazer 5 anos no caso. Então, próximo podcast eu vou contar para vocês mais sobre essa história de amor, esse segundo... Não posso dizer que é o segundo ato de coragem, gente. Eu não consigo ainda decidir qual foi o meu maior ato de coragem. Se foi esse, talvez a loucura de vir para cá, porque para muitos era loucura, foi o meu maior ato de coragem. Mas então faz assim, na próxima semana você vai ouvir sobre essa história de amor aí. Então eu espero que você tenha gostado, espero que te tenha ficado uma reflexão aí para você nesse podcast. Uma dosinha de coragem, que você dê um passo de coragem essa semana. Combinado? A gente se vê semana que vem. Até a próxima.